Aquelas perguntas que alguém está dizendo assim, eu só queria entender o que está acontecendo, porque um fala uma coisa, outro fala outra, eu queria entender. Ainda que a figueira, anote aí, figueira, eu vou falar sobre a figueira. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides. Olha aí, ainda que fale o produto da oliveira, vou falar da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluia, exultarei no Deus da minha salvação, está aí no verso 18, todavia eu me alegrarei, não importa o que venha a faltar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, adorar a Deus tem que ser sempre, também nas adversidades, nas lutas, e isso é um ensino para nós que estamos atravessando essas adversidades. Nós devemos caminhar de cabeça erguida, não de cabeça baixa como um derrotado, não, de cabeça erguida, porque a nossa vitória vem do alto, vem do Senhor que está conosco. Ele é o Deus que nos dá vitória, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Abacuque, meus amados, viveu numa época muito difícil, um tanto semelhante ao que nós estamos atravessando, mas observe algumas coisas. Você que ainda não conhece esse livro, pode conhecer esse livro de Abacuque, que viveu, né, na época lá de Nabucodonosor, quando ele viveu, né, ele teve aquela tristeza, porque foi invadido Jerusalém, a maioria dos judeus foram presos. Abacuque não conseguia entender o que estava acontecendo. Sabe aquele cristão que diz assim, eu só queria entender o que está acontecendo, né? Sabe aquelas perguntas que alguém está dizendo assim, eu só queria entender o que está acontecendo, porque um fala uma coisa, outro fala outra, eu queria entender. E ele não foi questionar com pessoas, com as autoridades, ele foi falar com Deus na oração. Está aí uma lição preciosa para nós. Ele foi de joelho buscar a Deus, ele queria entender o que estava acontecendo. Então, no capítulo 1, ele começa assim, até quando, Senhor, eu clamarei, e tu não me escuta, eu vou gritar violência e tu não vai salvar. Ele queria saber, ele estava interrogando, perguntando, ele queria uma resposta. Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Quantas pessoas estão se perguntando, por que, Senhor, veio essa situação, esse negócio agora? Estava indo tudo bem, agora que estava dando certo. Quantas pessoas conseguiram emprego dias desses e de repente para, e a pessoa fala, mas e agora? E o meu sonho, o meu projeto? Quantas pessoas estão se perguntando? E quem sabe no seu coração você também se perguntou. Mas quando nós vamos para o capítulo de número 2, nós temos também a resposta, porque Deus, ele responde. Então Abacuque tem a resposta no capítulo 2, e ele fala sobre essa resposta. Oh, aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados, a nossa oração tem resposta de Deus. Nós servimos a Deus pela fé, e é pela fé que nós vamos conseguir vencer as adversidades que nós estamos enfrentando. Você não pode baixar a guarda, né? Você não pode desistir, você não pode perder a sua esperança. Tudo isso vai passar, e nós vamos passar do outro lado, dando glórias a Deus, aleluia, louvando o nome do Senhor, que é tudo pode na nossa vida. Então Abacuque encerra o seu livro, né? Ele encerra o livro com uma oração de triunfo, com uma oração de vitória, porque o final do crente sempre é feliz. Mesmo que alguém pareça que você está perdendo, você está sendo derrotado. Quantas pessoas, inclusive o inimigo das nossas almas,
estava pensando assim, vamos fechar a igreja, vai vir essa peste terrível, e aí eu quero ver o que os crentes vão fazer, vai fechar toda a porta das igrejas. Ele ficou envergonhado, porque os crentes começaram a se reunir nas casas, crente que não fazia isso há muito tempo, viu? Crente que não se reunia. Ainda ouvi alguém falando, né? Hoje alguém falou assim, olha pastor, eu estou jejuando, coisa que eu fazia quando eu me converti. Voltou a jejumar, voltou a consagrar a vida, voltou a se reunir com a família, louvando a Deus. Meu irmão, Deus é fiel e Deus sabe como fazer, meus amados, para chamar a nossa atenção, para que possamos continuar confiando nele, acreditando nele. Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Olha, e quando Abacuque fala essas palavras, ainda que a figueira não floresça, olha só, meus amados, e eu comecei a observar, e lendo a palavra de Deus, estudando um pouco, eu pude observar, lembrar da figueira, que era uma árvore que não definhava nas secas do Oriente, lá do Oriente Médio. Por isso era importante aquela árvore, porque era uma fonte de alimentação. O figo, fruto da figueira, era consumido novo ou seco pelos hebreus nos dias de Abacuque. Então Abacuque, nos dias, ele disse que a figueira não florescesse, mesmo que não florescesse, mesmo assim ele ia se alegrar. Então eu aprendo aqui, há uma lição aqui para nós, que a nossa fé deve ser incondicional, a nossa fé não deve depender das situações, a nossa fé deve estar focada em Deus, aleluia. A figueira floresce ou não floresce, louve a Deus, glórias a Deus. Eu lembrei daquele hino que a Cassiane canta, então louve, né? Louve, louve, louve ao Senhor. Quantas pessoas, né, precisam voltar a louvar ao Senhor nosso Deus. Volte a louvar. Quantas pessoas, né, só louvava, né, quando tinha oportunidade lá na igreja. Hoje você pode pensar um pouquinho mais a respeito disso. Não precisa eu estar lá para louvar, não precisa eu ter que estar no congresso para louvar. Quantas pessoas, quando eu comecei a pastorear a igreja, quantas pessoas perguntou para mim, e agora parou de cantar, pastor? Vai parar de cantar? Parou a agenda? Eu falei, não, meu irmão, eu sou crente em Cristo Jesus, eu vou continuar louvando do mesmo jeito. Se eu estiver viajando, eu louvo onde eu estiver. Eu sempre fiz culto na minha casa, e isso não foi difícil para mim, né? E isso não deve ser difícil para você, louvar a Deus em qualquer lugar. Quantas pessoas só cantam em congresso, mas eu canto também em velório. Quantos velórios eu fui e já cantei, né? E eu estou ali louvando a Deus, porque eu sei que aquele momento difícil, mas há um que pode nos consolar. Jesus disse, eu rogarei ao Pai que envie o Espírito Santo Consolador para ficar com vocês. Então nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos dá força para a gente louvar até na hora da dificuldade, até nas horas difíceis. Muito bem, aleluia. Quando nós olhamos para a figueira, nós vamos olhar e lembrar que Jesus disse assim, lá em Mateus 24:32, Jesus disse assim, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Significa dizer que a figueira vai florescer, ela floresce, aleluia. Aqueles momentos difíceis, né? Aquele tempo difícil de inverno vai passar e vai chegar o verão, vai chegar a vitória. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. A palavra de Deus está escrito lá no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Então, meu amado irmão, continue servindo a Deus, continue glorificando a Deus, continue exaltando o Senhor, que tudo pode, aleluia. Poderíamos falar ainda mais da figueira, ainda que a figueira não floresça, disse ele, todavia eu louvarei ao Senhor. Mas também fala da videira, e é importante aqui essa lição para nós. A videira é a árvore que produz uva, né? O fruto de onde provém o vinho. Era algo muito importante nos dias do profeta Abacuque. O vinho era usado pelo menos para duas ocasiões, para a festa, né? O vinho para
era em festa de casamento, sempre tinha que ter o vinho que simboliza alegria. Lembra lá que Jesus foi fazer lá, multiplicou lá o vinho, porque era a alegria da festa no casamento, no primeiro milagre de Jesus. Então, Jesus realizou lá em Caná da Galileia. Mas o vinho também era usado como remédio. Antigamente não se tinha assim como hoje, né? Então usava-se muito, né? Ainda existe alguns lugares no interiores, né? Aí pessoa que usa muito esses remédios caseiros, né? E com quantas pessoas que eu já ouvi, eu falo, come essa folhinha aqui que vai melhorar essa dor, esse estômago. A gente nem conhece que folha é, mas que pessoas mais antigas já conhecem, né? Enfim, então, meus amados, a videira é esta árvore que produz vinho, que tinha esses momentos aí que era muito importante naquela ocasião. A hora de colocar, né, o remédio, eu lembro também da parábola do bom samaritano, né? Lá em Lucas 10:33, o vinho era usado como remédio. Você está lembrado daquela passagem lá do bom samaritano, quando Jesus disse que o samaritano viajante pôs azeite e vinho sobre a ferida, né, daquele homem que estava machucado. Então isso é uma lição para nós. Lembra também que Paulo aconselhou Timóteo usar o vinho porque ele tinha aquela enfermidade. Eu já até vi pessoa querendo uma desculpa para tomar um vinhozinho, né, mas não sabe aquela enfermidade que tinha lá Timóteo. Enfim, não é esse assunto, mas queremos aqui continuar o que simboliza tudo isso nos dias de Abacuque e aplicar na nossa vida. Então o vinho simboliza alegria. Então Abacuque disse assim: ainda que não haja fruto na videira, não haja vinho, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Então eu aprendo aqui também uma lição muito importante, porque nós temos muitos motivos para nos alegrar, mas quem é que disse que nós não ficamos tristes? Quem é que disse que a gente também não fica preocupado? Todo mundo fica, todo mundo fica. Quem é que não fica alegre quando é promovido no emprego? Quem é que não fica alegre quando Deus abre a porta do emprego? Quem é que não fica alegre quando as coisas vão tudo bem? Quando há condições, há festa, né? Todo mundo fica feliz. Mas, meus amados, assim disse também Abacuque: se não tiver isso para me alegrar, todavia eu me alegrarei. Olha que lição profunda. Se não tiver aquilo que vai me alegrar, vamos pegar mais um exemplo aqui, o pagamento, né? Todo mundo espera o pagamento dia 5, outro dia 15, outro dia 20, né? Às vezes a alegria até dura meio pouco, né? Porque chega, tem um monte de conta para pagar, mas que alegria que a pessoa fica, mas aí se atrasa, o irmão já reclama, já murmura, misericórdia, oh meu Deus, tem misericórdia, eu vou morrer, e fica pensando tanta coisa. Mas bom é quando o cristão diz assim: atrasou, não veio, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu vou continuar servindo ao Senhor, eu vou orar pelo meu patrão, eu vou orar pela empresa, eu vou orar pelo governador, eu vou orar pelo presidente, para que Deus abençoe e ajude e dê tudo certo. Oh, glórias a Deus. Assim que nós aprendemos esta preciosa lição. Agora tem mais, tem também a oliveira. Ele fala da oliveira, isso aqui é muito importante. Ainda que o produto da oliveira minta, olha só, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. A oliveira, que é a árvore que vem a azeitona, né? Então a azeitona, ela espremida, produzia também o azeite de oliva, né? O azeite de oliva muito usado até hoje, né? E também era usado como combustível naquela ocasião, para acender as lâmpadas lá do templo. Então o azeite era muito importante, era usado como alimento, misturado com farinha de trigo para fazer pão e bolo. Olha só, o azeite também era um óleo da unção, para ungir os reis, sacerdotes, até para ungir os enfermos, como está escrito lá em Tiago 5:14. Todas essas referências, passagens que eu estou aqui dando aqui para você, tudo isso com base na Bíblia. Eu tenho aqui todas essas referências, não vamos ler para não tomar aqui muito tempo. Então o azeite era usado também para fazer sabão e também para fritura de alguns alimentos.
O azeite na Bíblia simboliza o que? Simboliza a unção do Espírito Santo. Além de falar da força, do poder, da iluminação, não ter o fruto da oliveira, o azeite, era perder as coisas mais necessárias, básicas da vida. Então Abacuque, quando ele diz assim: ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, eu ainda assim vou me alegrar no Senhor. Meu Deus, que coisa! Em outras palavras, ele estava dizendo mesmo que faltam as coisas mais necessárias, importantes, para mim continuar me alegrando em Deus, mas eu vou continuar me esforçando para alegrar no Senhor. Faz-me lembrar aqui, meus amados, de Jó, que Deus permitiu o diabo tirar tudo que Jó tinha, mas, meus amados, quando Jó perdeu tudo, quando Jó ficou numa situação tão terrível, quem sabe o diabo pensou: agora ele vai murmurar, agora ele vai abrir a boca e vai xingar, vai reclamar. A Bíblia diz que Jó disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Apesar de ter questionado também, Jó questionou muito a Deus. Ele queria entender, mas Jó não murmurou. Jó disse: eu sei que o meu Redentor está vivo. Oh, glórias a Deus. Para concluir agora, nós temos mais uma parte deste versículo, que diz assim: as ovelhas sejam arrebatadas e no currais não haja gado. Eu vou concluir aqui, olha só: ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei. Quando eu cheguei aqui, nesse final aqui, eu lembrei exatamente o que está acontecendo hoje. Exatamente o que está acontecendo hoje. Você tenta imaginar como é que está o coração do pastor quando chega lá na igreja e vê todas aquelas cadeiras vazias, aquela porta fechada, e saber que os crentes foi como se tivesse sido arrebatado, não pode congregar. Já pensou? É desse jeito aqui, é isso que quer dizer aqui. Tudo aconteceu de repente, não é fácil. Olha, as ovelhas, elas eram usadas naquela ocasião, para fazer muitas coisas. Se fazia da ovelha. A sua lã produzia coberta, roupa, cobertores, enfim, outras palavras, ela dava assim um conforto ao povo. O pastoreio de ovelhas rendia lucro para os seus donos. O rebanho, tinha trabalho para os porteiros, trabalho para os pastores da época. Aqui chegou na mesma situação que nós estamos hoje. Quando Abacuque diz que as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, não há gado no curral, ele estava falando do tempo de crise, desemprego. Agora acabou tudo, acabou o conforto, acabou o conforto, os irmãos se reuniram na igreja. Infelizmente os irmãos, muitos estão sem os seus trabalhos. Quantas pessoas ficaram desempregadas nesses dias, nessa uma semana que o Brasil parou? Quantas pessoas? Então era a crise que ele estava vivendo, a crise que ele estava atravessando. E da mesma maneira é o que nós estamos vivendo hoje. Da mesma maneira, empresa fechando, a pessoa, como é que alguém vai receber se o patrão não está vendendo? Como é que vai ficar essa situação? Quer dizer, uma coisa leva a outra, vai ficando uma situação difícil, complicada. E aí a gente olha, o povo de Deus, tudo nas suas casas, mas eu louvo a Deus porque assim fez Abacuque também. Mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, quer dizer, não tem leite, não vai ter leite, os gados não estão lá, não vai ter carne, tinha uma misturinha, quer dizer, vai diminuir os ganhos, vai diminuir a venda dos cobertor, enfim. Todavia, ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Você tem força para isso, irmão? Pelo menos para entender essa palavra? Está tendo força para entender o que está acontecendo conosco?
Nós estamos na mesma situação, nós estamos atravessando este momento, e Deus me deu esta palavra aqui para dizer para você, meu irmão, minha irmã, continue louvando ao Senhor. Diga em nome de Jesus, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. Ele sabe o meu amanhã como será. Ele está comigo, está junto com a minha família. A bênção do Senhor está sobre nós. Aleluia, glórias a Deus. E essa palavra você pode transmitir a outra pessoa que quem sabe está passando por uma situação tão difícil em seu pensamento, em seu intelecto. Pessoas que estão já ficando doentes da mente, né? Não é com o vírus. Tem pessoa que já está ficando doente da mente, com a depressão, com a angústia. Quantas pessoas, é uma infelicidade a gente trazer, né, ler algumas notícias, por exemplo, de pessoas que estão divorciando. Num momento de crise como essa, pessoas se divorciando. Por quê? Porque não está aguentando ficar dentro de casa. Já pensou? É uma brigaiada, é uma xingação, né? Ainda bem que não tem isso na casa de crente. Na casa daqueles que servem a Deus não tem palavrão, não tem xinga-xinga, não tem empurra-empurra, porque o crente é lavado e remido no sangue de Jesus. Se estiver acontecendo, tem que fazer o quê? Tem que dobrar o joelho e orar, dizendo, Senhor, me ajuda a me converter de novo, Senhor. Repreende em nome de Jesus este mal que quer atrapalhar minha família, que quer atrapalhar o meu convívio, que quer tirar a paz do meu coração. Quantas pessoas estão ficando sem paz, estão ficando inquietos, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus, Jesus diz, não vos inquieteis por coisa alguma. Oh, aleluia, Deus está no controle de tudo. Oh, glória, aleluia, aleluia. Deus está falando conosco de uma forma tão gloriosa, mais uma vez, por intermédio da sua palavra. Oh, glórias a Deus. Eu quero concluir aqui agradecendo a Deus por esta palavra tão maravilhosa que nesta noite o Espírito Santo colocou no nosso coração. O mesmo que o dia da angústia venha sobre o meu povo, disse ele aqui. Agora, para concluir, no capítulo 3, verso 1, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a videira não dê frutos. Olha só, ele começa dizendo assim, mesmo que o dia da angústia venha. Já pensou nisso, irmão? Está preparado para passar por angústia? Pois é, Salmos 46 disse, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus está conosco. Eu quero fazer uma oração neste momento. O meu coração está cheio de alegria. Deus nos trouxe uma palavra, uma lição preciosa para a nossa vida. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Está aqui alguns irmãos comentando aqui, né? O Abel me passou aqui, né? Os irmãos estão comentando a respeito do que tem acontecido. Então, meus amados, em nome de Jesus, levante a cabeça. Glórias a Deus, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Essa palavra veio para mim, veio para você. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Eu não sou pessimista. Não, eu creio na providência de Deus. Eu creio que Deus está na frente. Não importa então o que venha acontecer. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu quero profetizar sobre a sua vida nesta hora. Recebe de Deus as provisões de Deus. Deus está no controle da situação. Não temas, diz o Senhor para você, minha irmã, meu irmão, não temas. Levante a cabeça, fica firme nos pés do Senhor Jesus, vai glorificando a Deus, em nome de Jesus. Não deixe que nada venha tirar aí essa alegria que você está sentindo agora. O Espírito Santo está reinando no seu coração. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Apresente a Deus o que você precisa, o que você... Mas pastor, nessa situação, como é que vai ser? Como é que vai ficar? Meu irmão, esquece agora o que está acontecendo nesse mundo. Esquece agora este vírus, em nome de Jesus. Esquece tudo isso. Você apresente a Deus o seu pedido, porque não tem nada impossível para o nosso Deus. Não tem crise
crise econômica, não tem doença, não tem vírus do inferno que vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Então glorifica a Deus e tenha fé como teve Abacuque. Pode acontecer o que for, acabar o que for, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus Cristo, em tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, junto com a minha família, exaltando o teu nome, Senhor. Nós estamos, Senhor, fazendo esse trabalho visivelmente, para que mais pessoas sejam alcançadas por ti, junto com os nossos irmãos da congregação, Senhor, que podem estar junto conosco, unidos em uma só fé, Senhor, na oração agora. Nós queremos louvar o teu nome, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Não há nada, Senhor, que o Senhor não saiba. Não há nada que fugiu dos teus planos. Não há nada, Senhor, que o Senhor não possa resolver. Tudo é possível para ti, Senhor. Eu peço agora em nome de Jesus, abençoa este jovem, esta irmã, este irmão, em nome de Jesus, que está agora junto, Senhor, conosco na oração. Abençoa, Senhor, fortalece, realiza este sonho, este projeto, para a glória do teu nome, Senhor. Não tem nada impossível que o Senhor não possa fazer. Aumente a fé desta pessoa agora, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Eu profetizo, em nome de Jesus, a cura agora, um milagre aconteça na sua vida, aconteça milagres agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome.